podem não se completar, podem se fundir, né? Então, assim, depende, né? Como toda relação, ela é uma díade, ou seja, como uma díade, essa relação ela pode se aproximar adequadamente, pode se fundir inadequadamente, pode se distanciar. Então, depende muito que papel eu estou exercendo enquanto pai, enquanto filho, né? Uma coisa importante, aquele papel do pai é importante porque ele é que vai dar a toada, ele que vai dar o ritmo dessa relação. Então, pode ser que, de fato, eles se aproximem, se distanciem ou se fundam, adequado ou inadequadamente. Tem muitas aproximações que podem ser benéficas, tem muitas aproximações que podem ser maléficas, né? Tem distanciamentos que são benéficos, né? Alguns que são maléficos. Então depende muito, depende de como é exercido. Tem muitos pais, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava vindo para cá, eu estava conversando com minha mãe, na verdade, e nesse processo de conversar com ela até aqui, ela me contou a história de um amigo nosso da família. Eu lembro muito dessa história, que a filha, quando ele teve essa filha, muito desejada, e teve até uma história, até uma música, eu lembro, ele cantava, o nome dela, eu vou falar que ninguém vai saber talvez, né? O nome dela é Jéssica. Então, tudo que tinha o nome dessa criança, ele falava e tudo mais, e ele levava para lá, para o nosso restaurante, né? Era uma palhoça, na verdade. E eu me lembro que eu cuidava também dessa criança. E ele sempre muito presente ali, morando distante, né? Morava em outro estado, em outra cidade, mas nunca deixou de exercer o papel dele, né? E aí depois de passado um tempo, ele sempre cuidando, sempre por perto, a gente ficava na cidade pequena, a gente ficava assim, esse homem é muito besta, esse homem paparica demais, esse homem tá perto demais. Porque eram poucos homens nessa cidade pequena, que é a minha cidade natal, onde os homens de fato têm um papel próximo, adequado, então cada um no seu lugar. E ele não, ele existe aquele papel mesmo distante ali, sempre tinha uma oportunidade, estava lá na cidade junto, né, trabalhando na cidade dele para dar sustento. E quando conversando agora, ela disse, a fulana agora se formou em medicina, até um bebê, e ele pegou e foi cuidar desse bebê, que hoje ele é avô, né? Ele foi cuidar do neto para que a filha terminasse o curso de medicina. Eu falei, poxa mãe, que legal, não sabia dessa história. Danilo, ele sempre foi assim, ele sempre foi cuidador, sempre foi zeloso, né? E a gente conversando, ele falou, quantas coisas eu passei na minha vida para fazer esse papel, né? Quantas coisas eu tive que lidar, quantas coisas eu tive que renunciar, não só fisicamente, não, mas emocionalmente, né? Por conta disso tudo. E eu fiquei emocionado com essa história agora há pouco, né? Minha mãe contando. Eu falei, poxa mãe, acha que eu vim dar a benção para você? E, na verdade, eu acabei tendo ganhando aqui como brinde essa história para talvez contar. Então, eu acho que é interessante isso, porque é importante que hoje em dia os homens consigam se olhar, né? Se conhecer, falar de suas fragilidades, falar de suas fortalezas também, claro, né? Porque aquele filho ou filha, eles são produtos desse cuidado, são produtos dessa relação. Olha quantas coisas se passaram, mais de 20 anos, e esse cara, ele exerce um papel de pai e agora de avô também, né? Muito presente ali. Quando eu falo presente, não é estar todos os dias lá, mas que está lá ligando, conversando, apoiando, né? Tornando o seu papel muito mais essencial do que alguém que está ao lado ali, né? Mas que todo dia briga, todo dia critica, não reconhece, né? Ou então acaba exercendo modelos que de fato podem contribuir para que essa pessoa reproduza também nas suas relações, né? Com o parceiro, com parceira e com seus filhos de maneira inadequada também.